Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, sequência 3, aula 1. Sequência didática 3, Fábulas. Já pensou como seria o mundo sem as histórias? Pois bem, desde sempre os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais, que foram e são passadas de geração para geração. Histórias que ensinam, divertem, dão medo ou explicam os mistérios da vida. Nesta sequência didática, você aprenderá como as fábulas foram importantes para trazer lições de moral, conselhos e ensinamentos para povos e culturas diversas. Você irá ler e escrever algumas fábulas e também criará uma forma super atual de compartilhar histórias, um podcast. Já sabe como isso funciona? Prepare-se para essa jornada de aprendizagem que começa agora. Ela mistura uma forma de comunicação muito antiga, como as fábulas, com uma ferramenta atual de compartilhamento de histórias. Legal, né? Bom trabalho! Aula 1. Nossas memórias e herança cultural. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os colegas e para a professora o que sabe sobre as fábulas, ou seja, histórias que sobrevivem com o passar do tempo. 1. Acompanhe a leitura em voz alta feita pela professora de duas fábulas. Uma foi escrita por Esopo e a outra por La Fontaine. O Lobo e o Cordeiro, Esopo. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: "Como ousa turvar a água onde bebemos?" O cordeiro respondeu com humildade: "Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água." O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: "Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu." Respondeu o cordeiro: "Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa." "Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo," disse o cordeiro. "Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes." O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Abaixo a fonte, O Lobo e o Cordeiro de Esopo, e o endereço digital de onde ela foi retirada. O Lobo e o Cordeiro, La Fontaine. Na água limpa de um regato, matava a sede um cordeiro. Quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comera o dia inteiro. "Como tu ousas sujar a água que estou bebendo?" rosnou o lobo a antegozar o almoço. "Fica sabendo que caro vais me pagar." "Senhor," falou o cordeiro, "encareço de vossa alteza que me desculpes, mas acho que vos enganais. Bebendo quase 10 braças abaixo de vós, nesta correnteza, não posso sujar-vos a água." "Não importa, guardo mágoa de ti que ano passado me destrataste fingindo." "Mas eu nem tinha nascido." "Pois então foi teu irmão." "Não tenho irmão, excelência." "Chega de argumentação, estou perdendo a paciência." "Não vos zangueis, desculpai." "Não foi teu irmão, foi teu pai, ou se não foi teu avô," disse o lobo carniceiro, e ao cordeiro devorou. Moral: onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Fonte: O Lobo e o Cordeiro, La Fontaine. Essa foi retirada diretamente do livro, pois não contém o endereço digital. Observem.
2. Na roda de conversa, conte para o seu grupo o que você pensa sobre as seguintes perguntas. Pode ser para sua família. Pode responder aí mesmo no livro ou escrever no seu caderno. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre fábulas com vocês. A fábula é um gênero textual em que os personagens são animais que apresentam características humanas. Uma das principais características humanas nas fábulas é a fala. Os animais falam entre si. As fábulas sempre têm um caráter educativo. Querem ensinar alguma lição a alguém. Essa mensagem educativa das fábulas é chamada moral da história. Na maioria delas, a moral da história vem no final da fábula. E quando não está escrita a moral da história, ela deixa subentendido, quer dizer, ela dá a entender uma moral da história. Outra característica da fábula é que ela é um texto basicamente fictício, ou seja, é um texto inventado. E elas acabam sendo heranças culturais justamente pela moral que apresentam em seu final. Agora vamos às questões. O que são as fábulas? Por que essas histórias são heranças culturais? O que essas duas fábulas que nós lemos têm em comum? O que elas têm de diferente? Quais são as principais características deste gênero textual? Fim da nossa atividade. Um beijo e até a próxima aula.